Seguindo Robin, ele passou por vários edifícios bizarros com estilos estranhos. Havia todos os tipos lá fora, e antes que Leilin tivesse tempo para identificá-los, ele foi levado por Robin para outro prédio. Depois de passar em um canto, encontrou outro Warlock em roupas douradas pretas. Havia também anéis de misteriosos padrões negros em seu rosto. Johnny Kubler, que seguia atrás de Leilin, cerrou os punhos, aparentemente aterrorizado ao esconder-se na sombra de Leilin. Saudações ao Marquês Robin. Johnny veio antes de Robin e depois o cumprimentou usando a etiqueta da nobreza. É o Conde Johnny. Aqui, deixe-me apresentar-lhe Leilin aqui. Ele é um Warlock prestes a se juntar ao nosso clã. Robin sorriu levemente. Então é Lord Leilin. Johnny fez uma reverência. Embora seja a primeira vez que nos encontramos, tenho um pedido. Eu me pergunto se você poderia concordar com isso. Se é sobre Kubler, eu não posso concordar, Leilin respondeu imediatamente. Isso é uma pena, respondeu Johnny com indiferença, sem parecer nem um pouco exasperado, fazendo Leilin tremer por dentro. E se eu disser que sou eu quem está perguntando nesse momento? Outra voz interrompeu. Marquis Wood. Além de Leilin e Robin, os outros Warlocks imediatamente se curvaram. Leilin olhou para ele. Era um homem loiro de meia idade, brilho e resolução em sua expressão que também continha uma aura imponente. Havia também a linhagem da serpente gigante que moía em seu corpo, e até mesmo ofuscou Robin. Kubler é um criminoso que roubou um tesouro precioso de mim. Espero que você possa entregá-lo para mim. Os olhos de Wood estavam fixos em Leilin, uma pressão emanada dele. Kubler estava pálido, e depois de ver o olhar de satisfação de Johnny, ele imediatamente entendeu que, depois de ver que ele tinha um novo mestre, Johnny imediatamente pediu ajuda a alguém. Então você está entregando nesse momento. Numerosos pensamentos passaram pela mente de Leilin. Na superfície, Wood era realmente um bruxo da serpente gigante de Kemoin, em comparação com Johnny com a linhagem Black Oralsnak. Sua linhagem era mais nobre. Além disso, ele havia entrado na classificação 13, do ponto de vista de quem olha apenas os lucros, era melhor dar a Kubler. Trocando um arcano manquestre de nível 1 que não tinha esperanças de avançar por uma impressão favorável de um arcano da serpente gigante de nível 3, havia pouco a considerar nesse ofício. Johnny, que entendeu isso, imediatamente pareceu convencido, enquanto Kubler parecia derrotado. Minhas desculpas, mas não, a voz de Leilin soou, permitindo que Kubler se recuperasse de seu desespero. Mestre Kubler soltou um longo suspiro, parecendo tocado. HM. O olhar de Wood, que era afiado como uma espada perfurada na direção de Leilin. Você pensou nisso claramente? Claro? Muito claramente. Leilin não hesitou e encontrou o seu olhar. Houve a conversa de 3 maneiras de pensar em seu mundo anterior, mas os princípios de Leilin já haviam tomado forma há muito tempo, e eles deveriam priorizar os benefícios. No momento em que ele teve que fazer uma escolha, ele consideraria seus próprios benefícios e escolheria o melhor curso de ação. Tal linha de pensamento não era puramente sobre benefícios tangíveis, mas também levava em consideração a reputação, o amor familiar e romântico e outras coisas semelhantes. Claro, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Alguns achavam que o amor era inestimável e decidiram ser inclinados a isso, enquanto outros acreditavam que valiam 50.000 ou 100.000 unidades. Eles então fariam a escolha correspondente. Por exemplo, se o tempo gasto para trabalhar ou sair com a família, Leilin acreditava que trabalhar para um dia equivalia a 100 unidades, mas com a família ele perderia 300, mas ganharia 600 da felicidade em seu coração. O lucro total seria de 200. Ao comparar as coisas, era realmente melhor sair com a família. Usando essa lógica, se seu trabalho lhe rendesse 1.000 e o valor de sair com sua família fosse 300, era uma decisão óbvia continuar trabalhando. Agora,
Entregar Kubler pode dar a Woody uma boa impressão dele e fornecer uma boa base para este período de tempo. No entanto, a longo prazo, os ganhos não compensam as perdas. Kubler me seguiu e me levou ao clã Ouroboros. Em troca, vou garantir sua segurança. Tudo isso está em conformidade com o princípio de uma troca igual. Se eu o abandonar agora, minha reputação não só será prejudicada, como também abandonarei meus próprios valores. Além disso, estou definitivamente sendo vigiado por muitos senhores. Se eu pareço estar com sangue frio demais, eles definitivamente ficarão desapontados. Isso causará uma eventual perda no futuro, o que é ainda pior do que ofender o Woody. Embora os magos fossem geralmente frios e racionais, os líderes sempre tinham que advogar por esperança, sangue quente e sacrifício. Se os escalões inferiores da organização não se esforçassem para melhorar a si mesmos, e não tivessem sangue suficiente para se sacrificar, que benefícios teriam no final? A essência de qualquer grupo eram as responsabilidades desiguais dos níveis superior e inferior. Honestamente falando, o Woody era meramente um Arlok de nível 3. No momento em que Lei entrasse, ele teria um status semelhante. No máximo, haveria uma pequena diferença em sua força. O Woody realmente ousaria fazer alguma coisa? Se ele se retirasse agora, os espectadores ficariam imediatamente desapontados, e ninguém então confiaria nele. Depois de comparar estes, Lei finalmente fez a escolha que mais o beneficiaria. Bom, muito bom. Espero que você não se arrependa disso no futuro. Duas correntes de ar branco foram expelidas das narinas de Woody enquanto ele olhava para Lei. Com um arremesso de suas vestes, ele saiu do lado, com Johnny seguindo de perto. Não se preocupe. No momento em que você entrar no nosso clã Ouroboros, você receberá a posição de um marquês. O Woody não se atreveria a fazer nada para você ao ar livre. Robin acreditava que Lei estava preocupado com Woody se vingando e imediatamente consolou-o. Então, se eu não entrar, isso significa que ele vai se vingar muito rapidamente. Lei revirou os olhos, mas ele poderia dizer que ele estava sendo convidado para a sua organização. Ele imediatamente respondeu: claro! Para onde mais posso ir senão ao clã Ouroboros? Ah! Robin deu uma gargalhada e deu um tapinha no ombro de Lei. Exatamente! Em todo o continente central, o clã Ouroboros é o melhor lugar para os Warlocks da serpente gigante Kemoin se juntarem. Você fez a escolha certa. Tudo bem, não vamos deixar o senhor esperar por muito tempo, lembrou Lei. Se não fosse pelo fato de que existia o rank 4 Warlocks na organização de Robin, ele não teria concordado tão prontamente. Oh, certo. Sim, venha comigo. Lembrando que havia trabalho à mão, Robin imediatamente liderou o caminho. Os dois conversaram enquanto caminhavam e, depois de passar por algumas obstruções, chegaram finalmente a uma pequena vila. Meu mentor, Gilbert, é uma pessoa muito amável. Não há nenhuma etiqueta necessária, então apenas relaxe. Robin sorriu para Lei e depois abriu a porta da vila, trazendo Lei para dentro. A mobília neste nível era toda ordinária, mas colocada muito habilmente, dando uma atmosfera muito morna. Robin deixou o resto das pessoas do lado de fora e levou Lei diretamente para uma sala de estudo no segundo andar. Mentor, eu trouxe Lei aqui. Robin falou levemente para a porta de madeira, que então se abriu automaticamente com um rangido. Saudações ao Duque Gilbert. No momento em que Lei entrou, ele não percebeu o ambiente ou a aparição do Duque Gilbert. Em vez disso, ele o saudou. Boa criança. Levante sua cabeça e deixe-me olhar para você corretamente. Ao ouvir isso, Lei olhou para cima, seus olhos passando. Este lugar estava cheio de estantes de livros. O cheiro de trufas negras emanava, e atrás da mesa vermelha havia um velho careca de camisola. Ele estava barbeado, com camadas de rugas finas em seu corpo. Este é o reino de um Arlok 4, um mago estrela da manhã.
Embora os sentidos de Leilin fossem mais poderosos do que o rank médio de 3 Warlock, ele não havia percebido essa pessoa à sua frente. Em seus sentidos espirituais, não havia ninguém atrás da mesa, mas o que estava diante de seus olhos provava que ele estava realmente ali. A disparidade disso deixou Leilin tonta. Um brilho de sabedoria brilhou nos olhos de Gilbert. Ele examinou Leilin por um instante e depois concluiu: você é muito jovem. Você não tem nem uma centena e até avançou para ser um Warlock de nível 3. Embora houvesse apoio da linhagem da serpente gigante Kemoin, seu talento e esforços são louváveis. HM. Você está disposto a ser meu aluno? Gilbert perguntou depois de ficar em silêncio por um momento. Claro. Saudações ao mentor. Leilin imediatamente se curvou. Como ele já havia concordado em se juntar à organização, não havia nenhuma desvantagem em ter outra pessoa em quem confiar. Além disso, este posto 4 Warlock era mais do que capaz de guiá-lo. Ah, boa. Muito bom. Eu já estava planejando desistir discípulos, mas eu fui enviado um gênio. Gilbert riu, as rugas em seu rosto se desdobrando. Parabéns, Leilin. De agora em diante, você é meu júnior. Robin felicitou-o. Este é seu veterano, Robin. Existem alguns outros que não estão aqui. Vou apresentá-los a eles no futuro. Gilbert estava evidentemente exultante. Além disso, seu título e território serão dados a você em breve. Robin vai trazer você para cuidar de todos esses assuntos. Você é de outro continente. Sim? Robin, traga-o para o meu depósito e mostre-lhe Cristal 1 e deixe-o ter uma melhor compreensão dos nossos magos no continente central. Gilbert viu através de muitas coisas com um único olhar, não permitindo que Leilin refutasse nada. Entendido, mentor. Robin e Leilin só podiam se curvar antes de sair da sala. Isso Leilin ainda estava descrente. Isso não era tão simples. Para se juntar oficialmente a nós, obviamente há mais a ser feito. No entanto, como você é aluno de mentor, as coisas serão diferentes. Robin disse tudo isso com naturalidade. Além disso, você ainda precisa cuidar de alguns problemas diversos. Mentor significa que você cuide de tudo antes de vê-lo novamente. Ele então considerará que conhecimento transmitir para você.